Bom dia, vamos aprender a atualizar as planilhas no sistema de gestão predial, aquelas planilhas com os itens e os valores. Então a primeira coisa é separar as planilhas em uma pasta. Então vamos fazer isso agora. Então aqui estão separadas as planilhas, basicamente são três tipos de planilhas, né? Então o setup, que é essa daqui. A gente fica atento se é desonerado ou onerado. Então pelo contrato, aqui vai ser desonerado. Então, separei o setup. O anexo 7 é aquela planilha com os itens que vão para o contrato. E o SINAP. Né? SINAP temos SINAP insumo, né? Basicamente materiais e alguma mão de obra. E o SINAP serviço. Então, vamos ver qual que é a próxima etapa, qual é o próximo passo para a gente atualizar as planilhas. Então a regra para nomear a planilha Excel será essa daqui. Então, a primeira parte do nome vai ser a data da nova planilha, seguido pelo contrato, a região, o nome da empresa, o nome da planilha SINAP, o nome da planilha principal, né? Que é SINAP MG 2025, mês 4, desonerado. O nome da planilha CETOP, CETOP Central 2025, mês 1, desonerado. E o número do apostilamento. Né? Se é a primeira planilha, isso aqui fica 100 ou a gente coloca 0 aqui. Né? Então vamos criar aqui a planilha Excel para a gente dar sequência nessa atualização. Então a nossa planilha terá o seguinte nome: 12/6/2025 a 11/6/2026. Esse é o número do contrato, região 6, a empresa Energete, SINAP MG de Minas Gerais, 2025, do mês 4, desonerado, CETOP Central, 2025, mês 1, desonerado, apostilamento 2.xlsx. Então vamos criar aqui uma planilha no BR Office. Aqui está a planilha. Pode ser no LibreOffice, BR Office, Excel. Então, esse é o nome que vamos dar à planilha. Agora vamos criar abas. Então, a primeira aba vai ser, eu vou chamar de Global, porque nela eu vou reunir todas as planilhas. A segunda aba eu vou chamar de Anexo 7. Anexo 7. A terceira, SINAP. SINAP insumo. A quarta eu vou chamar de SINAP serviço. E a quinta, CETOP. Agora eu vou pegar anexo 7, SINAP, insumo, serviço e CETOP e vou colar aqui nas respectivas abas. Né? Acompanhe, não esqueça de salvar. Vamos fazer isso agora. Tem um detalhe aqui que eu deixei passar. Então, o próximo passo seria a gente criar uma tabela no sistema com esse mesmo nome aqui da planilha criada em Excel. Vou abrir o sistema e vou mostrar como que cria essa planilha lá. Então, no sistema, você vem em Gestor Predial, Tabela de Insumo, Tabela de Insumo. Aqui embaixo temos Novo. E aqui vai colocar aquele nome. Então, no sistema de gestão predial, Gestor Predial, Tabela de Insumo, Novo. Aqui eu vou colar aquele nome que a gente... esse nome aqui, ó, que a gente criou. A tabela está ativa? Sim. Salvar. Beleza. Essa aqui, ó.
venho em visualizar itens, não vai ter nenhum item. Aí ele pergunta se você quer importar ou criar os itens, então vamos em importar. Para importar, a gente vai criar uma tabela no Excel, aquela que a gente já tinha iniciado, seguindo essa ordem, código. Então, a primeira coluna é o código, segundo, descrição, terceira, unidade, e assim por diante. Então, a gente vai passar a criar a tabela propriamente dita. Vamos ver quais são os próximos passos. Então, aqui está o arquivo Excel. Então, eu criei aqui a primeira coluna, código, descrição, unidade, valor e assim por diante. Eu já tinha criado as abas Anexo 7, Sinap, Sinap Serviço, Setup. Vou fazer a mesma coisa. Vou copiar isso aqui, colar aqui e colar aqui. Ó. Agora eu vou inserir individualmente os dados do anexo 7, Sinap Serviço e Setup. Vamos ver como que a gente faz isso. Então aqui eu peguei o arquivo, o anexo 7, ele é dessa forma, né? São vários itens, né? Eu vou precisar do código, da descrição, da unidade de medida e do preço atual. Temos aqui a coluna, o preço unitário, primeiro preço que foi licitado, segundo que já passou por um aditivo, e agora essa terceira coluna. Então a gente vai selecionar, né? Selecionar aqui, até lá embaixo, e vai copiar e inserir na nova tabela que a gente está criando. Veja como que eu vou fazer. Então, eu já copiei, né? Aí eu viria aqui e colaria aqui. Mas é preciso fazer alguns ajustes, então eu vou criar uma nova aba. Vou colar especial, texto, números e datas. Por que eu não digito Ctrl V e colo tudo de uma vez? É porque se tiver alguma fórmula, vai dar problema na hora de carregar a planilha. Pronto, tá aqui, ó. Então, código, descrição, unidade e o valor. Ok. Então, alguns cuidados a gente precisa tomar. Então, a descrição tem um limite. Se ela tiver mais de 500 caracteres, dá problema. O valor, o número, ele tem que ser número mesmo, não pode ser um texto. Né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um texto. Então, se tiver apóstrofo, se for um texto, não vai carregar corretamente. Então, a gente precisa transformar esse número, esse texto em número. E a gente remove o apóstrofo. Né? Há uma forma automática de remover o apóstrofo. Você vem em editar, localizar e substituir. E aqui você digita circunflexo, ponto, final, o E comercial, expressões regulares, valores, substituir todos. Ok. Fechar, fechar. Aqui, ó. Substituir. Então, se eu tenho uma tabela muito grande e os números são texto, então eu uso esse caminho, né? Beleza, vamos para o próximo passo, organizar aqui no anexo 7. Então, já copiei aqui, ó, copiei e colei na aba correta. Essa última aba aqui, eu já vou apagar tudo, depois vou usar ela para os próximos. Então, código, descrição, unidade, valor, valor do BDI. Isso aqui é quando eu tenho um BDI diferenciado. Tipo de item, se é um item de serviço. Material. Então, continuando, material. Então, pode ser material, pode ser insumo e mão de obra. Então, pode ser, eu posso classificar
dessa forma. Então, vou classificar aqui aleatoriamente, é de acordo com, ó, por exemplo, aqui, ó, ajudante. Ajudante não vai ser material, vai ser mão de obra. Então, de acordo com a descrição, de acordo com o código, a gente vai e classifica, né? Coloca o tipo. Isso aqui é para depois a gente usar o filtro. Ativo é sim ou não. Então, todos estão ativos. A origem do anexo 7 é contratual. Contratual. Prontinho. Ok. Então, lembrando, ficou aqui um sem, ó, esse daqui não tem valor e não tem unidade. Esse aqui é chamado de item pai, né? Item pai, 2. O 2 se refere à mão de obra. Então, tudo que é 2 ponto alguma coisa, mão de obra. Então, esses itens que são itens pai, ele não pode ter nem unidade e nem valor, né? Fica sem, né? São itens que compõem a organização, mas para fazer essa tabela aqui você não precisa colocá-los, né? Sempre lembrando de salvar. Então, vamos dar sequência aqui, vamos lançar o Sinap serviço, setup e prosseguir. Então, quando você baixar as planilhas do Sinap, viram esses daqui, ó. A qual que eu vou usar? Eu vou usar essa daqui, ó, Sinap referência. Então, vamos abri-la para a gente analisar os itens. Aqui está a Sinap referência, né? Então, tem várias abas, ó. Menu, busca, ISD, sem desoneração, né? SD sem desoneração, são os insumos sem desoneração. Só que pelo nosso contrato, no momento é com desoneração. Então tá aqui. Então o que eu tenho que fazer? Então tem que pegar, seguir aquele caminho. Então código, aqui é a classificação, material, isso aqui a gente vai usar depois. Então código, descrição, unidade, valor. Aí o valor, ó, presta atenção nessa coluna aqui, ó. Valor é isso aqui, ó. Então tem vários estados. Pelo nosso contrato a gente vai usar Minas Gerais. Então vou copiar aqui, copiar alguns itens e eu vou colar na nossa tabela de referência. Acompanhe. Então selecionei os itens, código, descrição, unidade e o valor, Minas Gerais. Então, Ctrl C, ó, selecionar, selecionar, tá aí, Minas Gerais, Ctrl C, e agora eu vou colar na minha tabela de referência. Como a gente fez no anexo 7, eu colo antes aqui numa planilha, numa aba que eu criei, colar especial, texto, número, data. Aqui, verifico se na coluna valor é número mesmo, né? Lembrando ali, ó, tem algumas planilhas que vem apóstrofo, aí, ó, não é número isso aqui é um texto. Então não vai ter como carregar dentro do sistema. Está aqui, faço a verificação se está somando, ó, aqui embaixo somou direitinho, então todos os números, né? E outro, a descrição no máximo 500 caracteres. Verificado isso, eu vou pegar, selecionar e eu vou inserir na aba correta, Sinap insumo. Aqui, tipo de item. Então vamos voltar lá na tabela Sinap para a gente ver onde que eu tiro essa informação. Tipo de item, isso aqui, a classificação. Ó, mão de obra, tá vendo? Ó, mão de obra, material. Ó, um detalhe, tá vendo aqui que esses materiais não têm preço. Ó. Então, eu posso atribuir ou valor 0 para eles, quando eu criar minha planilha para o sistema, 0, ou eu excluo esses itens.
Vendo? Ó. Então vamos voltar para lá e classificar. São todos materiais. Então voltando aqui, vamos classificar material. Então vou arrastar, não funcionou. Ok. Sim. Ativo, sim. Origem, Sinap. Vamos ver. Funcionou. Prontinho. Então vou salvar. Então, 2 tabelas prontas. Tem mais uma Sinap que a gente vai pegar lá. Já volto. Então, a gente tinha pegado esse aqui, ó, IC e D, insumo com desoneração. Agora eu quero os serviços, as composições. Ó. Pelo contrato, é tudo com desoneração. Então, é CCD. A mesma coisa. Eu vou pegar aqui o código. Ó, código. Ó, tá vendo? Maranhão. Quero Minas Gerais. Tá aqui, ó, Minas Gerais. Então, código, descrição, unidade e o valor. Ctrl C e eu vou levar para a nossa planilha de referência que vai entrar no sistema. Estou na planilha, procedimento é o mesmo, clico aqui na aba que está limpa, Ctrl C, colar especial, está aqui. Verifico se são números, ok, funcionou, seleciono, vou para a aba Sinap Serviço, código, valor do BDI só quando for BDI diferenciado. Então todos aqui é um BDI padrão, então não preciso. Tipo de item, serviço. Ativo, sim. Origem, Sinap. Então eu atribuo a todos aqui. Ótimo, salvou. Vou abrir o setup agora. Então, está faltando agora o setup. Setup são 2 planilhas. Composição e serviço. Na composição, a gente vai ter ali um determinado serviço, por exemplo, reboco. Eu vou precisar da mão de obra do pedreiro, do ajudante, vou precisar dos materiais. Argamassa, talvez um bianco, né? E ali tem o detalhamento dos quantitativos de insumos para fazer aquele serviço. Eu não vou carregar essa planilha, composição, vou carregar essa planilha, serviço, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos abri-la e ver qual aba que usa. Aberta a planilha, ó. Tá vendo? Temos várias abas, várias instruções, né? Explicação, metodologia utilizada. Então eu vou usar essa aba aqui, ó, relatório. Então, dessa aba, o que eu preciso? Código, descrição, unidade de medida e o valor. Então, selecionar alguns aqui. Ctrl C e a gente vai levar para aquela planilha de referência que vai ser carregada dentro do sistema. Então está aqui, o procedimento é o mesmo, não faço na aba Setup, faço na aba Auxiliar, com o botão direito do mouse, colar especial, texto, número, datas, aqui. Ok. Aqui você está vendo que tem uma certa uma falta de formatação, tá vendo? Ficou bagunçado. Então, selecione essa coluna aqui onde que tem a descrição. Utilize essa ferramenta, moldar o texto. Pronto, organizou. Vamos reduzir o tamanho dele aqui para visualizar melhor. Tá aí, ó. Então, as que estão em branco a gente elimina. Excluir. Ó. Código, vou organizar. Código, descrição, unidade, valor. Então, esses daqui são tidos como itens PI, que eles não têm unidade, não tem valor. A gente pode eliminá-los aqui para facilitar. Ó. Ao carregar essa planilha, você não precisa eliminar, pode deixar. Eu vou deixar aqui, então, só para mostrar que pode deixar. Seguir as mesmas regras. Descrição, máximo 500 caracteres, né? Aqui. E número no valor, né? Vamos ver. Vamos carregar agora, vamos selecionar,
Ctrl C e carregar para a aba CTOP, para essa aqui. Então, colei aqui os itens, valor do BDI só quando for BDI diferenciado, tipo de item. O CTOP é serviço. Ativo sim, origem CTOP. Ok, vamos atribuir a todos os itens. Então, esse aqui é um exemplo, né? Que são quase 10 mil itens. Então, a gente tem que carregar todos os itens e fazer as verificações. Descrição, menos de 500 caracteres. Valor, tem que ser número. Descrição, quando for um item pai, não pode ter valor, né? Não pode ter valor aqui e não pode ter unidade. Beleza? Então vamos salvar e fazer os testes. Beleza. Anexo 7, Sinap Insumo, Sinap Serviço, CTOP, todos ok. Isso aqui é planilha auxiliar, já posso excluí-la, não vou usar mais. Estão todos carregados. O que eu faço? Então vou clicar com o botão direito aqui e vou criar um arquivo separado. Vamos pensar por que isso. Depois eu vou ter que juntar todos isso aqui, ó. Sinap Serviço, CTOP, todos nesse global, né? Então já vou deixar aqui adiantado, ó. Tá aqui. Então, por que salvar individualmente cada um desses aqui em planilhas separadas? Porque eu vou testar no sistema se tem um erro no anexo 7, no Sinap Insumo, Sinap Serviço e CTOP. Se não tiver, eu vou deliberadamente criar um erro. Criar um erro aqui. Isso aqui é um texto. Criei um erro. Então vai acusar quando eu carregar. Então vou criar individualmente aqui e vou inserir no sistema para testar, para ver se está funcionando. Lembrando que são milhares, né? Os 4 mil CTOP, mais uns 3 mil desse aqui, serviço, mais uns 4 mil desse, mais alguns desse daqui, uns 500, 600 desse aqui. Então são vários itens, né? E olhar isso aí manualmente fica muito difícil. Então a gente faz isso, cria separadamente para testar dentro do sistema. Então vou criar separadamente e volto para a gente fazer os testes. Então aqui estão as abas salvas aqui individualmente. Anexo 7, CTOP, Sinap, Insumo, Sinap Serviço. Então, peguei as abas individualmente e salvei elas. Então, lembre-se que tem que salvar em XLSX. Agora, vamos carregar para dentro do sistema para fazer aqueles testes e ver se dá algum erro. Então, vamos carregar as planilhas para fazer o teste. Então, entrei na tabela, né? Importar itens. Eu vou escolher um arquivo aqui. Vamos escolher um arquivo. Vamos começar pelo anexo 7. Vamos testá-lo. Ele carregou. Agora vamos importar os itens. Importou. Deu certo. Ok. No final eu poderia salvar. Mas eu não vou salvar. Então eu vou cancelar aqui. Que eu estou fazendo os testes. Vou carregar o outro. CTOP, carregou, vamos importar, ok, importou corretamente, vou cancelar, vamos importar o Sinap Insumo, ok, carregou, cancelar, importar o último, carregou, importar, ok. Muito bem, todos importados. Aqui eu vou tentar simular um problema bem comum, que é naquela coluna de valor ter um texto. Vou importar o CTOP aqui,
Vamos ver se eu consigo reproduzir esse erro. Setup, carregou, importar. Ó, deu erro. Então, naquela coluna do valor tem um texto. Então, vou mostrar ela aqui. Aqui, ó, coloquei um texto. Ó. Então, se eu passar para número, salvar, vou carregar de novo aqui a tabela. Vamos carregar de novo, então, a tabela do setup, que eu já mudei o texto para número de novo, né? Então, importar. Ó, beleza. Vou reproduzir um outro erro aqui para a gente identificar. Eu reproduzi um outro erro que é o de número de caracteres. Nessa coluna eu coloquei a seguinte forma: igual num ponto caracteres. Isso aqui é para contar quantos caracteres tem numa célula. Então, na célula B2 tem 1908 caracteres. Então, vou tirar essa coluna, vou salvar, eu vou tentar carregar essa tabela para dentro do sistema. Vou carregar ela. Ela carrega. Agora vou importar os itens. Opa, consegui importar. Então, surpreendentemente, ampliaram o número de caracteres que podem ser carregados. Então, esse erro já não tem mais aqui. Vamos tentar simular um outro erro. Beleza, eu fiz uma outra modificação na tabela. Por exemplo, esse item aqui, que seria um item pai. O item pai não tem unidade, não tem preço. Né? Se eu coloco unidade, ele se torna um item filho. Então, necessariamente tem que ter preço. Senão, o sistema acusa algum problema. Então, vamos testar para ver se dá um erro esperado. Vamos importar. Opa, vamos voltar aqui, tabela de insumo. Essa tabela, item, importar. Vamos escolher a tabela setup. Ok. Deu erro. Esperado. Então, vou corrigir o erro. Corrigir aqui. Então, vamos tirar o item pai. Vou tirar a unidade. Vou salvar. E vou carregar de novo no sistema. Importar itens. Selecionar. Setup. Importar. Ótimo. Aquele erro não apareceu. Beleza? Então, agora vamos agrupar todas essas tabelas na global e carregar ela para dentro do sistema. Espera-se que não dê erro. Que individualmente não deram erro. Se juntarmos elas, também não vai dar erro. Então, para adiantar um pouquinho, eu já colei aqui, ó. 1, 2. Não tem problema ter linhas em branco. 2. A terceira. E a última aqui, a quarta. Então, vamos ver se dá algum problema. Essa aqui é a global. Vamos carregar para dentro do sistema. Então, vamos carregar. Estou aqui em tabela. Escolher um arquivo. Escolher esse arquivo de agora. Ok, carregou. Importar. Importou. Ótimo. Temos aqui todos os itens. Vamos lá. Eu vou salvar. Prontinho. Já temos no nosso sistema a nova tabela. A nova tabela do reajuste. Que é essa daqui. Ó. Tá aí. No próximo vídeo a gente vai aprender a como atualizar
o contrato com essa nova tabela.